especializada na fisioterápico das pacientes com câncer, especificamente para a gente aqui com câncer de mama, né? E queria te dar boas-vindas, agradecer a tua presença aqui, a disponibilidade de estar dando aula para a gente, trazendo um pouquinho, né, da tua experiência. E o tema da aula da Melissa hoje vai ser o papel do fisioterapeuta nesse tratamento multidisciplinar da paciente com câncer de mama. Pode ficar com a palavra, Melissa. Isso mesmo, deixa eu só ver aqui. Oi, tá em modo apresentação? Tá sim, aham. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. É um prazer poder falar aqui sobre a fisioterapia. A gente sabe a importância desse trabalho realmente, né, multiprofissional, que impacta diretamente na qualidade de vida do paciente, né? A gente vai cercando os pacientes de todas as formas para entregar para eles realmente um melhor resultado. Então, eu comecei a organizar essa aula pensando nas diversas especialidades do grupo mesmo, né? Para tentar contemplar todas as especialidades. E vou falar um pouquinho mais sobre o linfedema, que é a área que eu acabo estudando mais mesmo. Tá? Vamos lá. Então, só para contextualizar, né, a interdisciplinaridade na oncologia, a colaboração entre as diferentes áreas do conhecimento em saúde desenha um quadro de cuidados e resultados impactantes que converge por um único objetivo, né, que a gente tem em comum, que é realmente promover excelência no cuidado integral com o paciente. Então, para iniciar, eu trouxe esse trabalho, um trabalho bem novinho, foi agora publicado 1º de junho de 23. Ele é um trabalho alemão e que fala um pouquinho sobre a importância dessa interdisciplinaridade na oncologia moderna, né? Eles fizeram uma pesquisa que ela foi coletada entre novembro de 21 e março de 2022. Foi respondido um questionário com profissionais da oncologia, médicos oncologistas, pesquisadores, residentes, e aí 294 participantes completaram este questionário na íntegra. E o que eles queriam identificar nesse projeto é realmente a percepção desse grupo sobre a importância desse trabalho, né, interdisciplinar e multiprofissional. Então, ali vocês podem verificar que a grande maioria, né, cerca de 90,7% dos entrevistados relatou que eles desempenhavam um papel já importante interdisciplinar no seu convívio e acreditavam realmente ser muito importante. Desse montante, 78,9% desejavam uma colaboração mais interdisciplinar ainda. E dos 49,7% participantes que nunca tinham participado de um projeto de pesquisa interdisciplinar, 80,1% disseram que gostariam de participar de um tal projeto de estudo no futuro, né? Então, esse trabalho mostra ali que, além da relevância desse contato interdisciplinar e multiprofissional no atendimento mesmo, né, ao paciente, esse tipo de contato também é importante, tanto para a pesquisa, como é um estudo médico, eles comentam também sobre a educação médica e sobre a formação de residentes. E aí eu trouxe esse outro estudo, que é os impactos da experiência, né, da equipe multidisciplinar, mas sobre o relato do outro viés, né, do relato do paciente. Então, esse daqui é um outro estudo, foi realizado no Canadá, então, onde foram incluídas, né, 9 clínicas de oncologia após uma seleção,
e foram coletados, a pesquisa foi coletada de outubro de 2010 a novembro de 2011 e contou com 1.379 participantes. Eles aplicaram um questionário de experiência do paciente, né? Esse questionário incluía 33 itens agrupados em 6 escalas e considerados para medir os efeitos do trabalho interdisciplinar na experiência dos pacientes no tratamento de câncer. Esse questionário é um questionário francês. E aí, o que eu trouxe, assim, que eu achei mais interessante desse estudo, que os pacientes, em geral, relatavam percepções positivas, né, sobre os diversos aspectos da experiência, mas ali nos itens que eles consideravam no estudo, a respeito do acesso imediato aos cuidados, da comunicação, né, da qualidade de comunicação paciente-profissional, da continuidade do cuidado, a resposta centrada na pessoa, os resultados do cuidado e a qualidade do ambiente em cuidado. Verifiquem ali, olha, que 75,5% dos pacientes relataram essa satisfação a respeito da continuidade do cuidado. E essa continuidade do cuidado foi restrito, não foi correlacionado não apenas à consulta médica com o profissional médico, mas sim esse cuidado de toda a equipe em sintonia, né? Então, toda a equipe com acesso ao prontuário do paciente, observando alterações, a equipe se comunicando e, de uma certa forma, também tendo mais agilidade para conseguir resolver possíveis complicações ali. Eles relatavam também que os seus sintomas e a sua autogestão, né, de acordo, independente de qual membro tivesse atuando naquele momento, que ele, com as formações adicionais sobre os resultados do tratamento, eles partilhavam essa informação com outros profissionais, de forma que ele se sentia seguro quando ele chegava no profissional médico, e o médico já sabia o que tinha acontecido com ele nesse processo, né? Então, essa comunicação entre a equipe também proporciona segurança para o paciente. Por outro lado, antes disso, desculpe. Opa, pulou 2? Não, pulou 1. Tá. E ali, nesse trabalho também descreve, né, que o trabalho da equipe interdisciplinar já é reconhecido como um padrão ouro para o tratamento de pacientes oncológicos e é promovido pelas organizações, né, a EPAC, a ASCO. Então, dados os múltiplos benefícios potenciais e os objetivos de proporcionar a todos os pacientes o cuidado de uma forma mais ampla. Então, pensando nisso, qual seria o papel no contexto interdisciplinar, né, nos pacientes com câncer de mama? Para a gente começar a responder essa pergunta, a gente tem que entrar na área da fisioterapia mesmo, né? Entender um pouquinho como funciona a fisioterapia na área do câncer de mama. Então, a gente começa ali, né? Essa é a base do tratamento fisioterápico, né? Então, a gente consiste ali na pré-habilitação, a habilitação, a reabilitação e os cuidados paliativos. E o que é isso? Então, eu trouxe esse outro trabalho que ele fala um pouco mais especificamente da fisioterapia, do olhar e da experiência do fisioterapeuta em pacientes com câncer de mama. Então, ele fala ali a importância inicialmente da fisioterapia oncológica precoce, que seria a pré-habilitação, tá? Que ela vem desempenhando um papel super importante, tanto na prevenção quanto na minimização dos efeitos adversos do tratamento do câncer de mama. Redução de risco de complicação e restauração da integridade cinético-funcional dos órgãos e sistemas.
E ao enfatizar esses caminhos de prevenção, também ela tem ampliado a atuação do fisioterapeuta e consolidando realmente o seu espaço no campo médico, complementando as habilidades e competências adquiridas nos últimos anos. A fisioterapia em oncologia ainda é uma especialidade nova, né? A gente tem poucos anos, e as instituições ainda estão se estruturando, né? Então, agora as instituições estão tendo um pouco mais de força. Então, aos pouquinhos a gente vai evoluindo também nesse sentido como uma especialidade mesmo, né, que seja mais reconhecida. A gente sabe que muitas pessoas nem sabem que fisioterapia trabalha na área de oncologia, né, muitos pacientes só acabam sabendo e tendo informação disso quando chegam no processo oncológico, e por algumas equipes, né, a gente tem a sorte aqui na equipe de poder contar com profissionais que têm esse olhar. Então, a prevenção, ali só para finalizar, a prevenção de problemas e a promoção da saúde, elas estão hoje entre as principais atribuições do fisioterapeuta, e elas devem estar presentes em todas as fases do câncer de mama, do diagnóstico ao tratamento, aos cuidados paliativos. Eu trouxe esse outro, que o ponto mais importante que eu... Não, é o mesmo estudo, desculpa. Então, ele fala assim que ao contribuir efetivamente para a retomada da atividade física, a fisioterapia pode colaborar para a conquista da autoestima da paciente, a aceitação dela própria, dos seus limites e das suas possibilidades funcionais. A gente sabe como a gente acaba ficando um pouco mais de tempo com o paciente também, em média, no consultório a gente fica em torno de 1 hora com o paciente, então a gente, assim, 1, 2 vezes na semana, lógico, dependendo do caso, às vezes a gente precisa de mais atendimentos, mas a gente sabe que esse vínculo que a gente cria acaba auxiliando nesse sentido também. Aí eu trouxe essa revisão sistemática, acho que é um estudo belga, que fala também sobre a pré-habilitação, né? Que a pré-habilitação oferece aos pacientes essa oportunidade de estar ativo no seu tratamento, né? Nos cuidados perioperatórios, se preparando para a cirurgia. Enfrentando as barreiras que podem levá-lo ou não à participação, que a gente sabe que pode resultar numa capacidade funcional reduzida, numa recuperação pós-operatória retardada, né, com atraso, e os custos de saúde também podem ser mais elevados. A compreensão dessas barreiras e dos facilitadores, a participação do paciente nessa pré-habilitação pode informar o desenvolvimento e a implementação desse tratamento. Então, o objetivo desse estudo foi realmente identificar as barreiras e os facilitadores experimentados pelo paciente para esse processo da pré-reabilitação. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei mais um... Não, deixa eu voltar então para finalizar aqui. Então, o que eles encontraram aqui das principais barreiras, tá? Da adesão, por que a adesão do paciente fica dificultada? Ali eles colocam a respeito, claro, da parte financeira, da parte de gerenciamento, né, de organização entre a equipe, né, para conseguir fazer esse encaminhamento, mas a gente sabe que ali entre o diagnóstico e o início do tratamento a gente tem um intervalo, e esse intervalo pode ser aproveitado pela fisioterapia para a gente verificar alterações prévias, né, disfunções ortopédicas, algum quadro álgico que já tenha sido instalado, que a gente sabe que podem agravar em decorrência do aumento de dor do pós-operatório. Então, é isso, né? Esse aqui só para a gente finalizar ali. A pré-habilitação, então, são intervenções direcionadas ao tratamento preventivo e precoce às complicações. E é o recomendado o encaminhamento para triagem fisioterapêutica e orientações complementares já nessa fase. Então, por que a pré-habilitação? Eu encontrei esse estudo aqui, que foi um estudo sobre a nossa população brasileira. Claro, é um estudo feito no INCA, então com população de SUS, que é diferente da população que a gente acaba tendo acesso,
Porém, verificou-se que esse índice de restrições, né, e alterações de ombro acabam decorrência do aumento da sobrevida desses pacientes. Então, para trazer para vocês como é importante isso também. Uma outra dificuldade, né, um outro desafio, tanto nosso, tenho certeza que de vocês também, é a cinesiofobia, né? Esse estudo aqui, ele traz sobre o quanto a cinesiofobia está relacionada ao câncer, tanto por complicações da doença, quanto pelo fator psicológico negativo do paciente, né, associado à defesa. E foi identificado, né, descrito nesse estudo, que a cinesiofobia é a principal contribuinte para a incapacidade relacionada à dor. A gente, lá no consultório, a gente geralmente, né, não digo a grande maioria, mas muitos pacientes chegam com esse medo, e cabe à fisioterapia orientar a eles além da possibilidade do movimento, né? Então, fazê-las acreditar que realmente é possível movimentar. Com muita conversa, com muita técnica. E se o paciente chega para a gente na pré-habilitação, a gente já tem esse vínculo com o paciente e esse caminho acaba ficando um pouco mais facilitado. E aí eu descrevi aqui alguns pontos, né? Então, que a fisioterapia no câncer de mama já deveria ser incluída lá no diagnóstico, né? E com o intuito de diagnosticar, tratar, orientar essas possíveis disfunções, em especial essas ortopédicas prévias ao tratamento oncológico, alterações de coluna, né? A gente sabe que o paciente no início tem a tendência, por mais que a gente não queira, mas tem a tendência de ficar mais imóvel e, consequentemente, esses outros quadros álgicos vão aparecer, né, e vão se agravar. E a introdução do exercício físico adaptado e o encorajamento ao hábito nesse período de pré-habilitação. Então, se a gente começa a falar para o paciente lá nesse começo, o quanto de exercício ele vai poder, o que ele vai poder fazer quando ele estiver no hospital, né? Tudo isso vai facilitar, ele já vai ficar um pouco mais tranquilo, porque ele vai saber até onde ele pode ir. E nesse momento a gente inicia a continuidade do tratamento com acolhimento, com essas orientações posturais, com a apresentação de técnicas respiratórias e recomendações de mobilização precoce, né? Cuidados com a pele. Então, a habilitação seria a segunda fase, né, da nossa abordagem no paciente oncológico. Então, essa habilitação é a fase de tratamento durante todo o processo oncológico. Eu fiz uma brincadeirinha aqui. Então, tirar o paciente da imobilidade, encorajar que ele se movimente, trabalhar exercícios de alongamento, começar a encorajar exercícios de caminhada, cuidado com a pele e controle do peso. No intraoperatório. O intraoperatório ainda é muito tabu, né? E ainda não é realidade em muitos serviços, mas a gente sabe que em alguns serviços a fisioterapia no intraoperatório já funciona, já acontece. Então, a gente sabe que é essencial a gente conhecer as técnicas cirúrgicas abordadas e todas as suas repercussões para o manejo dos seus impactos nas nossas pacientes. A gente sabe que cada modalidade cirúrgica vai acarretar em uma disfunção distinta. Então, mas assim, o que a gente tem de mais evidência, né, dentro desse tratamento intraoperatório? O gerenciamento do linfedema prévio. A gente teve uma reunião, acho que uma discussão de tumor board o ano passado, se eu não me engano, em que foi levantada uma cirurgia com um paciente que já tinha um linfedema prévio. O ideal é que o fisioterapeuta esteja dentro
do centro cirúrgico acompanhando esse paciente. Não precisamos até ficar dentro da cirurgia, mas ali na REPAI, pelo menos, fazer esse atendimento, né, ao paciente. Algumas cirurgias não é possível manter o braço com compressão, a gente depende da autorização, né, do profissional que vai estar operando, mas logo em seguida, né, terminou a cirurgia, a gente já atende essa paciente ali no REPAI, já faz as medidas compressivas de acordo com o quadro do paciente, ou com a malha compressiva, ou com enfaixamento, quando o paciente tem já o linfedema muito descontrolado. Então, a gente já começa com essas orientações ali, né, já no início desse pós-operatório, né. E aí eu trouxe algumas coisas em relação que algumas equipes já estão atuando, a gente iniciou esse trabalho com a utilização do taping na fisioterapia dermatofuncional, né, que é a especialidade, eu sou pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional também, é uma especialidade em que trouxe o taping para o intraoperatório de cirurgias plásticas e que a gente transpôs de uma forma muito coerente, de uma forma muito cautelosa para a nossa população da oncologia. Não são todos os pacientes que vão ter o benefício da utilização do taping, então também precisa de uma avaliação criteriosa de um profissional especializado, tá? Mas o que eles têm sobre a utilização do taping? Redução de complicações cirúrgicas, adicionar qualidade e valor ao cuidado desse paciente no pós-operatório. Já tem alguns estudos descritos sobre a redução de equimoses, controle de edema, consequentemente do quadro álgico. As evidências científicas ainda estão em construção na população oncológica. A gente tem nossa maior estudiosa sobre esse assunto, é de Santa Catarina, e ela está desenvolvendo algumas pesquisas lá para embasar realmente, né, e fortalecer essa atuação. Mas ainda são evidências que ainda estão em construção, tá? E a experiência do fisioterapeuta individualização é essencial. Devem ser considerados os tratamentos neoadjuvantes desse paciente, a gente precisa saber como é que está a qualidade de pele desse paciente, é feito o teste alérgico antes, são utilizados recursos para minimizar e fazer barreira entre a pele e o taping, tá? E depende das condições do paciente, não é um recurso para ser utilizado em toda a população, é uma prática técnico-dependente. Então, ali, como comentei já anteriormente, né, como o nosso atendimento dura em torno de 1 hora, ficou errado ali, desculpe, gente, dura em torno de 1 hora e é personalizado de acordo com as demandas do paciente, a gente acaba ficando mais tempo com o paciente, né? Esse número de atendimentos também deve ser individualizado, buscando sempre proporcionar autonomia o mais precocemente possível. A gente sabe que tem a dificuldade do translado do paciente até o consultório para o atendimento, né? Eles não veem a hora de começar a dirigir, né? Então, eles têm essa ansiedade de querer voltar às suas atividades, de não precisar depender de ninguém. Normalmente são mulheres que têm suas vidas próprias, têm suas profissões, têm né, sua família, então elas querem e fazem, se esforçam para que realmente tudo funcione de acordo, mas precisa ser bem orientada, porque senão elas passam do ponto e acabam né, pulando etapas e às vezes entrando com algumas complicações, né? Então, a antecipação dessas complicações e a comunicação para a equipe é um grande diferencial também, né? Tanto para a equipe quanto para o paciente, a gente fica mais seguro de trabalhar em conjunto. Então, observou qualquer coisa diferente no paciente, qualquer alteração, seja uma alteração cicatricial, né? Um incremento de dor, né? Alguma alteração, a gente se preocupa muito com as plexopatias, né? Então, qualquer coisa que a gente avalie, né, que esteja fora do contexto, a gente ou comunica à equipe ou antecipa, se for recurso nosso da fisioterapia. Então, o que a gente usa nesse período, né, da habilitação?
Então, são técnicas de terapia manual em oncologia. Aqui, eu pessoalmente não gosto de falar drenagem linfática, porque acredito que o termo drenagem linfática gera muita confusão para as pacientes, apesar de ser o nome da técnica, né? Mas as pacientes oncológicas são mulheres que se cuidam e que fazem drenagem estética, né? Eu sei que o grupo tem um cuidado muito grande em recomendar, porém, a gente sabe que muitas vezes ainda acaba escapando e elas acabam fazendo qualquer técnica manual que não é a drenagem linfática pós-operatória, ou não é adequada, né, para o seu caso, no caso, por exemplo, das lipoenxertias de mama, né? Então, tem algumas técnicas que a gente tem que ter cautela e a gente sabe que tem que ter muito cuidado nesse sentido. A gente utiliza técnicas para modulação desse processo inflamatório, a gente sabe que o processo inflamatório é fisiológico, né? Ele precisa acontecer, mas a gente modula esse processo através de recursos eletrofototermoterápicos, tá? O controle do quadro álgico, a antecipação e a prevenção desses efeitos adversos que eu já comentei ali, né, anteriormente, mas as deiscências, seroma, síndrome da rede axilar, as plexopatias, orienta para o paciente técnicas respiratórias, porque elas chegam respirando aqui, né, sem mexer braço, então a gente orienta para elas técnicas respiratórias e de relaxamentos, para soltar essa cadeia posterior, né, porque elas chegam assim e assim, né, então a gente vai orientando e encorajando-as à mobilidade, incentivando a mobilidade, e após isso a gente vai adequando, né, orientações de volume de carga, né, o quanto de exercício, o quanto de amplitude em cada fase evolutiva desse processo. E aí a gente vem com a reabilitação e os manejos dos defeitos adversos no tratamento oncológico. Aqui, eu quis separar mais ou menos por especialidades, tá? Então, essas são as complicações mais comuns que a gente acaba encontrando, né, de pós-operatório das complicações. Então, acaba a equipe da mastologia e da oncoplástica que acabam tendo um contato, né, mais próximo com isso. Então, são seromas, né, alterações cicatriciais, hematoma, ainda a síndrome da rede axilar, as deiscências, aqui a síndrome de Mondor, aí no grupo da oncologia, né, a quimioterapia, né, que aí trazem todos esses sintomas aí que acabam incomodando tanto o paciente, claro, além da perda de cabelo, né. A perda de cabelo eu acho que é o primeiro impacto entre as pacientes, né, o que elas mais temem e o que mais elas acham difícil de superar, mas aí quando começam a aparecer esses sintomas, o cabelo elas nem ligam mais, né, elas sentem tanto desconforto e a fisioterapia pode atuar em todas essas alterações. Ainda aqui, né, essa paciente é fadiga oncológica, né, os edemas da quimio, uso de corticoide. Ali eu coloquei uma foto de uma paciente que mandou para mim, ela caminhando, né, então esse incentivo a paciente voltar pelo menos a caminhar. Os pets são um grande companheiros nesse sentido, né, porque aí obriga as pacientes a saírem. É claro que a gente fala sempre para bem alimentada, né, bem hidratada, de preferência com uma companhia, mas dependendo da fase que elas já podem, né, estar com um pouco mais de autonomia, elas já vão sozinhas. E esse é o nosso fotobiomodulação, né? É o nosso laser, é o laser vermelho e o laser infravermelho. A gente utiliza ele, é o nosso maior, um dos nossos maiores aliados. A gente, claro, tem outras modalidades, a placa de LED, alguns outros modelos do laser, mas eles acabam atuando praticamente em todas as fases do tratamento oncológico. A gente já tem bastante evidência
sobre a segurança desse recurso. Eu me formei há 25 anos atrás, então, quando eu me formei, a gente não podia fazer nada no paciente oncológico, né? A gente fazia tratamento de respiratório e fortalecimento muscular, né? E ainda com muito cuidado. Hoje a fisioterapia cresceu muito e a fisioterapia brasileira também está à frente de muitos lugares do mundo. Tem alguns lugares em que a fisioterapia em oncologia nem é reconhecida ainda como uma especialidade. E aí a radio-onco, que são as radiodermites, a esclerodermia e o aumento do risco do linfedema quando feita, né, a irradiação na zona na área linfonodal. Então, aqui, o linfedema é uma das maiores dificuldades, né, de manejo da fisioterapia. A gente tem algumas coisas que a gente faz há muito tempo, né, mas antigamente a gente recebia pacientes como essa da esquerda, né, com volumes grandes. Claro, aqui era uma cirurgia, né, a Halsted, então muito mais agressiva, mas antigamente a gente recebia, os pacientes só chegavam para a gente quando já estavam muito descompensados. Hoje, devido às orientações, os pacientes têm chego com volume cada vez menor. Essa aqui é uma paciente que desenvolveu o linfedema após a quimioterapia. Foi feita cirurgia, mastectomia com esvaziamento, e aí estava tudo bem, e aí ela começou a quimio, acho que foram feitos 6 ciclos, e ela já desenvolveu o linfedema. Mas ela foi um caso de sucesso, porque essa é a paciente que todo mundo queria ter no consultório. É a paciente que faz atividade física, que caminha todos os dias 5 quilômetros, que segue todas as recomendações, que faz exercícios, que faz a hidratação da pele, que usa a compressão direitinho. Então, esse resultado, né, não poderia ser outro. A gente conseguiu uma redução do volume, e agora, nessa última foto aqui, vocês olhando, se não soubessem, né, nas fotos anteriores, qual era o membro afetado, a gente nem saberia dizer, mas ela ainda precisa da compressão, tá? Então, se ela fica sem compressão, o membro volta a edemaciar, e ela tem algumas áreas de fibrose também que esporadicamente a gente precisa trabalhar. O acompanhamento agora a gente conversa pelo WhatsApp, graças a Deus a acessibilidade da pandemia, né, trouxe para a gente essa possibilidade, então eu faço acompanhamento com ela assim, e esporadicamente ela vem até o consultório para que eu avalie presencialmente. Depois eu vou contar para vocês como que a gente trabalhou ali, tá, com ela. Então ali foi, deixa eu voltar te falar já. Então, aqui, quando ela chegou, ela estava com um volume muito descompensado, então a gente precisou aplicar a terapia complexo descongestiva, né, que consiste nos cuidados com a pele, enfaixamento. Então, ela ficou o período adequado, ali acho que foram 4 semanas com enfaixamento, e aí a gente já conseguiu passar para a braçadeira, e hoje ela se mantém com a braçadeira. No início a gente precisou fazer braçadeira com algumas adaptações, porque ela ainda tinha um volume alterado, principalmente em punho e mão, então a gente precisou fazer algumas alterações nessa transição da compressão mais forte para a manga, mas agora ela se mantém simplesmente com a braçadeira. Ela consegue já ficar alguns períodos do dia sem a braçadeira, e a gente recomenda que ela, quando vai fazer atividade física, né, mais exaustiva, ou a caminhada, que ela utilize a compressão. Aí eu trouxe, então, um pouquinho sobre esse estudo, fala um pouquinho, né, sobre como que acontece o linfedema, né? Então a gente sabe que devido ao trauma cirúrgico, né, existe uma lesão linfática inicial, um acúmulo do líquido rico em proteínas, um processo inflamatório e um depósito de tecido fibroadiposo. Se essa lesão inicial ela não é compensada por essa via colateral linfática, que a gente sabe que existe,
as alterações vão se exacerbando, né? O acúmulo desse líquido vai aumentando e incrementando ainda essa lesão linfática e vai se tornando um ciclo vicioso, né? Aí encontrei esse estudo também, que é um estudo nosso, brasileiro, em que ele conta para a gente um pouquinho sobre a incidência e os fatores de risco do linfedema, né, após o tratamento de câncer de mama e com follow-up de 10 anos. Então, ele avaliou ali 964 mulheres, a incidência cumulativa observada foi de 13,5% aos 2 anos de segmento e 30,2% aos 5 anos, e ainda 41,1% aos 10 anos. A incidência cumulativa do linfedema foi de 41,1% nas mulheres submetidas à radioterapia axilar, obesas, que desenvolveram seroma ou que realizaram infusão de quimioterapia no membro afetado. As que com a doença avançada também, né, apresentaram um risco maior da doença. Eu trouxe também essa revisão sistemática, que fala um pouquinho sobre a prevalência do linfedema após a mastectomia. Então, a prevalência também, nesse estudo, né, ele trouxe que a prevalência foi de 20,95%, nas pacientes submetidas apenas à mastectomia, e esse estudo é um estudo legal. Ele trouxe, agora que, desculpe, eu viajei um pouquinho, agora voltei. Esse estudo é um estudo bem importante. Ele traz a diferença sobre os tipos de cirurgia, com reconstrução imediata e a mastectomia sem a reconstrução imediata. Então, ali, a prevalência do linfedema foi de 20,95%. Então, ali, ó, nas pacientes submetidas à mastectomia, um N de 508, né? E de 5,23% nas pacientes submetidas à mastectomia associada à reconstrução mamária, com N de 145, né? Então, tem uma diferença estatística significativa, e concluiu-se que a mastectomia associada à reconstrução imediata influencia positivamente ao prognóstico das portadoras de câncer de mama, proporcionando um índice não vai, gente. Leiam ali, por favor. Significativamente. Vamos, ponto, foi. Menor de linfedema quando comparada à realização apenas de mastectomia. Confesso para vocês que me sinto muito mais confortável no consultório atendendo meus pacientes, mas a gente entende a importância de estar aqui falando para vocês, né, sobre isso. Vamos lá. Aqui eu trouxe mais um estudo, que esse estudo também é bem importante. Essa paciente que eu comentei, que é o nosso case de sucesso, né? Tem baixo índice de massa corporal. Então, aqui é mais um estudo realmente só para trazer a influência, né, da massa corporal em obesidade, né, e sobrepeso, aumenta as complicações após a cirurgia de câncer de mama. Então, o que impacta aquela paciente, né? Por que deu certo? Por que o caso dela foi um sucesso? É claro que tem muitos motivos, mas a gente entende que a prevenção e o cuidado, né? O entendimento da paciente e a adesão a essas orientações que a gente passa quando o paciente chega com o esvaziamento axilar, o paciente já fica, tudo bem, causa um certo medo, sim, mas a gente pesando na balança, a gente precisa que o paciente tenha esse entendimento. Por quê? Porque resulta nesse caso que eu demonstrei anteriormente. A paciente percebeu um aumento de volume e já correu em busca de auxílio. E aí a gente encontra essas pacientes com um volume menor e consegue controlar de uma forma mais eficaz, mais célere, né? Então, no tratamento do câncer, né, do linfedema, o que a gente tem? Isso é a nossa terapia que a gente já utiliza há mais de 20 anos, eu acho.
é o nosso padrão ouro, continua sendo o nosso padrão ouro, saíram muitos estudos, muitos recursos, mas todos como complemento da terapia descongestiva complexa, nada substituto, né? Então, a gente sabe que a terapia descongestiva complexa consiste em 2 fases de tratamento, né? É a fase inicial e a fase de manutenção, e 4 componentes, né? Que são os cuidados com a pele, a drenagem linfática manual, terapia de compressão e os exercícios linfomiocinéticos. Opa! Então, as 2 fases, né? A primeira fase desse tratamento, ela visa a redução máxima do volume dos membros, com os cuidados com a pele, a drenagem, o envolvimento de multicamadas e os exercícios realizados em sessões diárias, com duração de 4 a 6 semanas, tá? E aí a segunda fase seria a fase de manutenção, que é a fase que a gente passa para as braçadeiras, né, para as outras medidas de compressão. E seu objetivo é conservar, otimizar os resultados obtidos nessa fase inicial e consiste na adaptação dessas peças elásticas, exercícios, cuidados com a pele e a drenagem. As pacientes têm muitas particularidades no linfedema, então não é um tratamento que vai atender a todos. Os tipos de compressão, a maneira como o paciente vai evoluir, né, mesmo nessas 2 fases, são muitas variáveis, então a gente precisa realmente personalizar, como é tudo no tratamento do paciente oncológico, né? A gente vai fazendo adaptações e vamos atendendo o paciente, entendendo e atendendo o paciente da melhor forma. Esses são outros recursos que chegaram como um aliado, né, da terapia complexa descongestiva. A fotobiomodulação a gente utiliza para os processos inflamatórios, para as fibroses, a acupuntura como um recurso extra, né? O taping, em algumas situações, eu gosto muito de utilizar o taping para fazer compressão de dedos e mão, porque a gente deixa a mão livre do paciente, então ela pode lavar a mão, pode fazer suas atividades, ele não limita tanto o paciente. É claro que a gente normalmente utiliza isso na segunda fase, tá? E aí chegaram alguns outros recursos que particularmente eu não utilizo no consultório, tá? Ainda são evidências baixas e também, da mesma forma, são recursos que precisam ser individualizados, que seria a onda de choque, a baixa potência, baixa potência, a endermoterapia e a compressão pneumática. Aí a gente encontrou esse estudo aqui sobre o linfedema com o taping, né? Que ele concluiu que o taping é um recurso válido no tratamento, né? Mas que também ainda precisam maiores evidências científicas para a utilização dessa terapêutica. E agora surgiram as cirurgias, né? Então, esse estudo trouxe de transplante autólogo, né, de linfonodos, que também tem uma boa perspectiva, né, uma boa opção para os pacientes nesse manejo do linfedema relacionado ao câncer de mama, e esse estudo demonstrou que obteve um índice de 52,18% na diminuição do volume excessivo do membro acometido. Eu já atendi alguns pacientes com um processo cirúrgico de pós-operatório de cirurgia linfática de transplante autólogo, de outras abordagens cirúrgicas, né, com o intuito de refazer essa via linfática. Na minha experiência, alguns pacientes acabam evoluindo bem, mas alguns, infelizmente, ainda evoluem muito mal e às vezes o linfedema acaba ficando pior do que anteriormente. Eu estou com uma paciente agora no consultório que realizou uma cirurgia e descompensou muito o membro, então é um processo caro, né, porque o convênio não custeia,
Então, o paciente investe investe financeiramente, investe o seu emocional, que já está debilitado, porque se ele está buscando uma cirurgia, porque, né, ele já está muito incomodado com aquilo, já vivenciou muitas situações, então a gente precisa ter um pouco de cautela. Existe essa possibilidade, sim, mas ainda é tudo muito recente, né? A gente sabe que tem um grupo na Itália que faz esse tipo de cirurgia e que tem bastante experiência, mas aqui no Brasil ainda é muito pouco, ele ainda é muito baixo, né? Eu trouxe um pouquinho sobre as soft skills e a fisioterapia, né? Então, que a fisioterapia tem que ter essa percepção do paciente, fazer o acolhimento do paciente, entrar nesse processo de prevenção, da antecipação, mitigação dos sintomas e complicações decorrentes desse tratamento, e a comunicação adequada à equipe, né? Quando a demanda fugir do seu escopo. Então, quando encaminhar? A gente gostaria que o paciente chegasse lá no começo mesmo, né? Que o paciente chegasse lá no diagnóstico. Eu sei que são muitas variáveis, né, para o paciente chegar até a gente, mas esse é o mundo ideal, que eu espero, pelo menos em pequenos grupos, a gente conseguir proporcionar isso ao paciente. Pelo menos que o paciente tenha o poder de escolha, né? Ele saber que existe essa possibilidade é muito importante. E aí finalizamos. Então, é necessário, eu acredito, né, que é necessário uma equipe plural, com um olhar singular, para o cuidado integral do paciente oncológico com excelência. Acho que aqui são nossos contatos, essa é a Michele, que trabalha comigo, nós somos parceiras, a gente formou junto, ó, pode dar uma olhada ali no número do Conselho Regional, 166 e 167, é uma grande coincidência, e a gente seguiu, acabou se formando, né, há 25 anos atrás, e seguindo nessa mesma linha de cuidado, e a gente não para de estudar nunca, né, porque a gente sabe que os pacientes oncológicos demandam muito, né, muito mais, e quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que tem que estudar, e é assim mesmo, e que seja assim para a vida toda, né. É isso, obrigada, pessoal, espero que tenha cumprido ao propósito. Obrigada, Melissa. Obrigada por trazer essa atualização para a gente. Mais uma vez, esse contexto, né, de que o tratamento do câncer de mama é multidisciplinar, sem sombra de dúvida, e como a fisioterapia é importante. Eu tenho uma pergunta, a gente tem visto tanto essa aplicação de taping, e assim, pacientes saindo assim, e a gente vê isso mais até na cirurgia plástica. Sim. Qual é o real benefício desse taping já no pós-operatório imediato? O que você tem de evidência nisso? Ele reduz que tipo de complicação? Qual que é a indicação dele? Então, sobre o taping, a gente tem que levar em consideração a fisioterapia baseada em evidências, que é o melhor artigo, né, a maior prova científica, nosso melhor, como a gente fala, meu Deus? Nossa maior evidência científica, o que a gente tem de evidência científica a esse respeito, aliado com a nossa prática clínica, né, e com o desejo do paciente também, né. O que ele tem? O que a gente tem comprovado de taping, tá? Os colegas que estão aplicando aí, tanto na dermato quanto na onco em alguns lugares, né? A gente observa, o efeito dele é contensivo, né? O objetivo dele é conter. Então, ele contém esse edema, com essa contenção ele contém também, diminui, né, a formação do edema e das equimoses. Esses são os objetivos que a gente mais observa, é mais fácil de observar, tá? E aí o quadro álgico diminui, né? Então esses são os três principais pontos da utilização do taping. O que a gente tem que tomar muito cuidado é, como eu descrevi ali inicialmente, não são todas as pacientes que têm o benefício do taping. As nossas pacientes, a gente sabe que elas já vêm com alterações de pele devido a quimio-neo, né? Elas já estão com a pele mais fragilizada, então realmente precisa de uma
melhor avaliação do profissional. E a técnica que é colocada, né? Tem uma técnica específica para ser colocada para não formar bolhas, né? Para a gente não ter mais efeitos, né, colaterais aí nesse sentido. Cícero, acho que você quer fazer uma pergunta, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, porque, na verdade, é muito parecida com essa que você colocou, Karina, que a gente faz né, a lipoenxertia, tem a zona doadora e a zona receptora. A zona receptora realmente Sim, não é para fazer drenagem, não é para fazer, pelo menos eu não quero que mexa, porque pode tirar a gordura do lugar que a gente colocou. A gente sabe que é muito frágil, é como se fosse uma manteiga que você coloca dentro da mama ali. E então, normalmente eu solicito que faça, né, só esse procedimento na parede abdominal, e dá uma diferença muito grande, sim, porque você, pelo menos assim, de experiência, não de evidência, como diz você, sim, mas a questão, por exemplo, de você reduzir as retrações, né? Paciente também. que não faz procedimento no abdômen de drenagem, ela fica, às vezes, com retração definitiva, com área endurecida, com mais desconforto e tudo mais. Qual é o momento de começar essa drenagem abdominal depois de uma lipoaspiração? Porque a lipo que nós fazemos não é igual da plástica. A lipo que nós fazemos é uma lipo muito menor, né? Com seringa, uma pressão que é muito baixa, porque a gente tem que manter as células vivas. Não é como uma lipoaspiração estética que você faz um procedimento com o objetivo de retirar, né, grande parte da gordura abdominal. A nossa não. A nossa, tanto que a queixa das pacientes é que não dá muita diferença, e é para não dar mesmo, né? Porque não é o objetivo desse tipo de situação. Então, o taping neste procedimento, que eu já tratei fisioterapeuta, por exemplo, que ela queria que se fizesse o taping na sala de recuperação, e nós tivemos que pedir, pelo amor de Deus, que a irmã deixasse entrar uma fisioterapeuta externa para poder fazer, e tudo mais, e não é fácil, porque o hospital tem serviço de fisioterapia, né? Tem que entrar na sala de recuperação cirúrgica, que é um ambiente que é controlado, que não pode ficar circulando pessoas que não sejam, né, de equipe interna do hospital e tudo mais. Então, queria saber de você exatamente isso, né? O que que a gente pode fazer para diminuir esse desconforto que você tem no abdômen, e se o taping de fato faz diferença, porque até agora eu achei bem legal, mas eu não consegui Eu tenho essa entender ainda impressão também. Também tenho essa impressão. o, a Então, grande, né, vantagem disso em relação ao método convencional, as técnicas convencionais que você já vem utilizando. tá. O que a gente percebe, assim, com a experiência de colegas que atuam, tá? A gente tem duas colegas bem fortes que atuam com TAPE em oncologia em Porto Alegre, e mesmo entre elas trabalham de maneiras diferentes. Uma delas atua dentro do centro cirúrgico com o mastologista. Ela faz a aplicação tanto da fotobiomodulação já para modular o processo inflamatório no centro cirúrgico, quanto a aplicação do taping. A outra colega faz na repar, na recuperação, tá? Qual é a ideia? A ideia é que faça realmente o mais precocemente possível. É claro que a gente entende toda essa burocracia de serviço, né? Que, claro, são regras para segurança também, né? Do paciente, então a gente entende isso. Então, a gente vai ter que ir adequando, né? Nesse sentido. Então, quando puder entrar, seria o ideal, né? Sobre as profissionais que já trabalham e começaram os estudos sobre isso. Mas, como eu disse, ainda a gente tem pouca evidência, ainda evidência baixa. Quanto ao tempo, né? Qual é a diferença do taping? A gente sabe que as equimoses têm um grande impacto também, né? Sobre
o emocional da paciente. A gente sabe que com o tempo vai sair, né? Mas se a gente puder evitar que essas equimoses apareçam, ou diminuir o tempo, né, para que essa equimose seja absorvida, ela está relacionada também com a dor do paciente, então a dor também vai diminuir. E o paciente vai também se sentir menos inchado, né? Porque o taping é contensivo, então ele vai conter esse edema, então vai diminuir a dor também, vai trazer mais conforto. Em relação com as retrações, né? As fibroses, são os trabalhos. Alguns trabalhos, como ele faz uma imobilização ali daquele tecido, realmente, ele impede um pouco, né, esse tipo de retração. Mas aí eu acredito que a terapia manual mesmo voltada para esse propósito seja mais eficaz, tá? Tinha mais uma pergunta que eu esqueci, mais uma colocação, eu acho. Não, é que assim, na verdade, Melissa, assim, gostei muito da tua apresentação, tudo, ela foi bastante, conseguiu passar quase tudo que a gente vê. Mas eu realmente não estou vendo diferença do taping para o não taping. Isso o que eu gostaria de saber, que realmente o que eu vejo, equimose, equimose tem na mama, vai fazer hematoma, isso não é uma coisa que, na cirurgia que nós fazemos, que é uma cirurgia de grande porte, não é uma colocação de uma prótese ou uma pequena redução mamária. Aqui nós fazemos coisas grandes, tem axila, a reconstrução muitas vezes exige uma rotação muito maior de tecidos do que uma mamoplastia convencional. Então, assim, a equimose, sinceramente, se for a redução da equimose, eu, assim, precisam me convencer. Agora, se ela melhora realmente a questão do edema, se ela melhora a questão da dor, a gente tem como medir. Inclusive, tem escala de dor pós-operatória que é muito simples de se fazer. A gente pode, inclusive, randomizar as pacientes com tape versus não tape e vamos ver o que acontece. Que realmente Perfeito, são eu topo, pode situações me chamar que que eu eu, junto. porque realmente eu até, veja, essa paciente, eu falo porque essa paciente fisioterapeuta, nossa, eu tive que fazer uma ginástica para trazer essa fisioterapeuta amiga dela de fora para o centro cirúrgico. Não foi Sim. fácil. E assim, não vi diferença nenhuma em relação. E é uma paciente única. Tem outras que estão colocando, a gente está vendo que vocês estão usando cada vez mais, mas a gente tem que tomar cuidado de separar o que é moda do que realmente funciona. Em oncologia tem moda também. Na Sim. nossa área também tem moda. A gente Uhum. usou durante muito tempo prótese texturizada achando que era a melhor de todas. E Sim, descobrimos que não é. Mas sim. descobrimos ao custo de mais complicações e problemas tardios e tudo mais. Então, isso que eu acho. A gente precisa estar trabalhando em cima de dados, né? E é isso que é importante. Não, e realmente, como eu disse, a gente está iniciando nessa pesquisa, mas ainda a gente não tem resultados sólidos. É só mais uma consideração a respeito do edema, sobre uma das possibilidades é a diminuição de seroma também, tá? Nessas pacientes, a gente usa o taping em pacientes com seroma. Então, acho que a gente até eu atendi 2 pacientes do grupo que estavam com seroma, e aí o que a gente faz? Faz a punção e vem para a fisioterapia, e a gente já entra com medidas de compressão. A gente conseguiu também segurar esse seroma, porque tem pacientes que a gente sabe que vai para o consultório, faz a punção, volta, e aquilo fica por um tempo, e a gente sabe que não é bom também, né? Tanto para o paciente, aumenta os seus riscos, quanto para a equipe também, né? Que acaba tendo mais essa demanda, né? Ótimo, Melissa. Hum? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Acho que você foi bem completa na fala. Obrigada. Eu espero na próxima apresentação poder trazer mais evidências sobre o taping, Dr. Cícero. Mas por enquanto ainda é pouco que a gente tem. A realidade é mais
essa prática mesmo e evidência, né, de alguns relato de alguns grupos, né? Mas ainda é muito inicial realmente. Tá ótimo, Melissa. Uhum. Obrigada mais uma vez pela sua aula, por você poder estar aqui conosco hoje à noite. E acho que vamos encerrar. Nos encontramos semana que vem com o Tumor Board. Boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, Boa obrigado. noite, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.